bota isque de vaqueiro pra seduzir. DJ aumenta o som que as bichinhas quer curtir. Bota isque de vaqueiro pra balançar. DJ aumenta o som que as bichinhas quer dançar. Bota isque de vaqueiro pra seduzir. DJ aumenta o som que as bichinhas quer curtir. Bota isque. Fala meu povo, sábado com conteúdo, pai. Sábado com conteúdo, papai. Estou gripado, estou aqui parecendo que eu tô com gogo na garganta. A gente vai estar de conteúdo novo, tá ligado? Bom, assunto de hoje, direto e objetivo, como eu gosto de ser. Democracia está em crise? É uma pergunta, pai. O que a história revela sobre o fim das democracias? Com a nossa história atual. Tranquilo? Então, abertura do vídeo. Você acha que as democracias elas morrem com tanques nas ruas? Vocês acham que a democracia ela morre com uma pessoa pegando no seu gogó e enfiando uma faca no seu pescoço? Você acha isso? Não, irmão. Não funciona dessa forma. As democracias eram seguido um novo mecanismo. E esse mecanismo ele tem sido modificado ao longo da história. Só que, para a gente aprender um pouco mais sobre como as democracias elas morrem, a gente tem que ir lá atrás, lá quando a democracia ela nasceu. Quem não sabe, a democracia nasceu na Grécia Antiga, em Atena. O que era a democracia em Atena? O surgimento da polis, vocês sabem, o surgimento da polis, o surgimento de grupos familiarizando, interagindo entre si. A Grécia é o berço também da grande cultura, não só a cultura filosoficamente falando, mas é uma cultura também religiosa, de crença. Não que eles eram monoteístas, mas eles tinham a crença em algo. Então, basicamente, a Grécia ela foi o berço, tem sido o berço da democracia historicamente falando. Mas nós temos outros conceitos de democracia ao longo da história. Mark Bloch ele dizia: a história é a ciência que estuda ou traz o homem para o seu tempo. Essa é a definição segundo Mark Bloch, ou a definição mais conceitual. Então o tempo vai mudando, a consciência humana também ela vai mudando, assim como Heráclito ele dizia que o ser humano, a sociedade, ela não é imutável, ela é mutável, ela vai se modificando. Belezinha? Então, o primeiro conceito de democracia é o poder do povo. Aí nós vamos para pós-Revolução Francesa. Aí já não temos mais democracia com o mesmo viés da democracia antiga, lá em Atena. A democracia na Revolução Francesa, ou pós-Revolução Francesa, estava ali marcada, estava recheada apenas pela elite. E essa elite ela é denominada na França como a monarquia absolutista. Sim, a monarquia absolutista era praticamente composta pelo rei, ela composta pela nobreza e era composta pelo clero, beleza? Abaixo dessas classes existiam algumas famílias, e essas famílias indiretamente e diretamente também interagiam com esses grupos mais elevados. Norbert Elias ele também vai narrar em sua tese Sociedade da Corte, de que a sociedade ela se estruturava de cima para baixo. Por isso que se chama Sociedade da Corte, porque essa interação não era horizontal, ela era vertical, porque vertical de cima para baixo. Mas ela manda no rolê, ela manda no rolê. Então, vamos lá. A ideia sobre soberania popular ela vai mudando aos poucos. Então, aquele poder do povo que antes pertencia à democracia ateniense, ela foi se modificando, beleza? Porque as sociedades elas mudam conforme o conceito de Mark Bloch tem e quem Heráclito ele dizia, a sociedade dela é mutável, tranquilo? Terceiro ponto, pai. Por que a democracia historicamente ela muda? A ideia de soberania popular. A ideia de soberania popular, ela corresponde à sociedade antes, era uma sociedade de estamento, de cima para baixo. Depois a sociedade ela foi se tornando uma sociedade de classes. E então, aos poucos, essa consciência popular de classe, melhor dizendo, ela foi
tomando a sua forma. Mais ainda, após a Revolução Francesa, a soberania popular e a ideia de nacionalismo ainda não havia sido formada. Morou que a ideia de democracia ela vai se modificando, tranquilo? Como as democracias elas entram em crise? Primeiro pilar, crise econômica. A gente vai falar sobre o século XX. Por que crise econômica? Porque o poder ele perde essa ordem de governo, principalmente de alianças, de estabelecer alianças. Isso pode prejudicar, e isso na verdade é um dos pilares da crise econômica, essa falta e ausência de alianças, de quem está em cima com outras patentes sociais, beleza? Polarização política extrema, ou seja, quando um líder ele entra no poder, automaticamente ele vai querer ser o centro das atenções. As pessoas elas têm que participar diretamente do poder, mas quando isso está centralizado, automaticamente isso vai atrair muitos problemas, beleza? Ataque às instituições. Então, o ataque às instituições acontece quando a liderança, o líder, quem está no poder, juntamente com as patentes sociais, elas não entram em harmonia. Tranquilo? Qual foi a definição de Max Weber? O que é o Estado? O Estado é uma entidade o qual detém o uso normal, é um ponderamento, é uma harmonia que há entre quem entra no poder e as patentes sociais, que são os grupos menos, entre aspas, menos favorecidos, beleza? Aqueles que não têm a posição social muito elevada, mas que diretamente participam das decisões políticas e também dos movimentos sociais, tranquilo? E aí eu cito o exemplo, né? A gente tem a Alemanha de Adolf Hitler, apesar de ser um cara muito poderoso e gostava de articular os seus conflitos ali com outras nações que não eram seus aliados. Ele era um cara muito articulador, mas ainda assim faltava aliança, faltava ele se com várias lideranças, porém ele morreu. O seu poder, ele regrediu significativamente. Por quê? Ele não buscou estabelecer alianças, que é um dos pilares, segundo Max Weber, para se buscar autoridade perante as nações. Tranquilo? O ato fascista também, a Itália fascista de famoso Mussolini. O ato fascista, assim como o nazismo, é considerado, para alguns historiadores, o terceiro pilar, o terceiro viés, tirando ali capitalismo, comunismo. A gente encontra o nazismo e o fascismo como terceira regra, o terceiro viés. Porém, para você consolidar o fascismo e o nazismo, naquela época você precisaria de alianças. E outra coisa, a maior classe camponesa, o maior percentual de pessoas que participavam do campesinato, como também o proletariado, eles ainda não estavam se familiarizando, estavam ali dialogando com socialismo ou comunismo, porque tivemos um grande impacto dessa ideologia na Europa, principalmente propagado pela União Soviética. Então a gente tem ainda consolidado, enraizado, até mais ou menos ali 1920, o comunismo e o socialismo. Então isso automaticamente tirou um pouquinho da força do nazismo e o fascismo. Professor, mas Adolf Hitler, ele formou um exército poderoso, sim. Ele formou um exército poderoso. Mas tá ligado aquele ioiô que sobe e desce? Pronto. Um golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha, depois desce. Pronto. Foi o que aconteceu. Ele perdeu a batalha. Na Primeira Guerra, a Alemanha foi responsabilizada justamente por conta de formar, de ser o epicentro da guerra, através das suas ideias, né, de ter ali desestruturado as nações vizinhas. Ela tem sido culpada pela guerra, mas ainda na Segunda Guerra Mundial, mesmo que ela tenha se reerguido, ela não conseguiu sustentar. Não conseguiu sustentar, pai. Infelizmente. É assim que as democracias elas morrem, tá? Os líderes, eles enfraquecem instituições, mudam leis, atacam a imprensa. Então, esses são os parâmetros necessários para as democracias, a democracia ela enfraquecer. Então, pessoal, para fechar esse vídeo aqui, entenderam, né? O processo,
o processo democrático e os conceitos relacionados à democracia, elas vão se modificando, porque a sociedade ela vai se modificando, o pensamento, a consciência social, tranquilo? Principalmente no que concerne ao antigo estamento social e ao surgimento da sociedade de classes. Então esse conceito de democracia ela vai se modificando. Tranquilo? O conceito de democracia hoje, professor, se o senhor quisesse conceituar pra gente, a democracia, na verdade, é uma junção entre os interesses das elites e a submissão das classes menos favorecidas ou das classes subalternas. Eu diria que essa combinação de fatores entre quem domina e quem se submete, hoje em dia, infelizmente, é a melhor definição sobre democracia, tá? Lembrando, ainda nós estamos vivendo naquela democracia vertical, que é pautada de cima para baixo. Nós não estamos ainda configurados em uma democracia horizontal. Alguns países ainda, como os países escandinavos, ainda conseguem ter um pouquinho de acesso a esse conceito de democracia. Mas na América Latina nós não temos esse tipo de configuração, de mecanismo democrático. E aí? A história não se repete, pai, mas ela rima. Ela rima? Estamos ouvindo essa rima? E aí? Estamos ouvindo essa rima? Comenta aqui o que é que você acha. E aí? Comenta aqui, pai. Tamo junto.